Oi, eu sou a aluna Mariana Ribeiro. E eu sou o aluno Yuri Pfeiffer Urbanismo. Somos estudantes do segundo ano 8 da Escola de Ensino Básico Jorge Lacerda. Nós estamos sendo auxiliados pelo professor Altamiro Marlon Ribeiro. E vamos apresentar o projeto sobre grandezas incomensuráveis. A geometria ocupa-se essencialmente em estudar grandezas como comprimento, área e volume. Neste vídeo, vamos discutir a existência de grandezas que não podem ser medidas de maneira exata, chamadas grandezas incomensuráveis. Acredita-se que o descobrimento desse tipo de grandeza trouxe uma crise na matemática da Grécia Antiga, mas como todo conhecimento científico, há estudiosos que contestam tal crise, alegando falta de evidências sobre o fato e afirmando que o problema causou um certo desconforto no início, mas foi contornado e passou a integrar a matemática, fazendo parte dela até os dias atuais. Zenão criou, dentro do pensamento da época, dois paradoxos que tiveram influência marcante na matemática grega. A dicotomia. Se um segmento de reta pode ser subdividido indefinidamente, então o movimento é impossível, pois, para percorrê-lo, é preciso antes alcançar seu ponto médio, antes ainda, o ponto que estabelece a marca de um quarto do segmento, e assim por diante. Segue-se então que o movimento jamais acontecerá. A flecha. Se o tempo é formado de instantes atômicos indivisíveis, então uma flecha em movimento está sempre parada, posto que, em cada instante, ela está numa posição fixa. Sendo isso verdadeiro, em cada instante segue-se que a flecha jamais se move. Esses paradoxos afastaram os matemáticos gregos dos estudos das grandezas infinitesimais, fazendo com que não se preocupassem com o tratamento matemático envolvendo o infinito. Então, a diagonal de um quadrado de lado 1 tem medida representada por um número racional? A hipotenusa ao quadrado é o cateto AB ao quadrado mais o cateto BC ao quadrado. O resultado da hipotenusa ao quadrado é 2, e o desafio da época foi encontrar um número que ao quadrado resulta em 2. Vamos fazer alguns testes para encontrar um número que chegue perto de 2. 1,4 ao quadrado resulta em 1,96. 1,5 ao quadrado resulta em 2,25. Vamos adicionar mais uma casa decimal para tentar encontrar algo que chegue mais próximo. 1,41 resulta em 1,9881 e 1,42 resulta em 2,0164. Como podem ver, nunca chegaremos ao número que ao quadrado resulte em exatamente 2. Desde sua descoberta anterior aos anos 400 a.C., as grandezas incomensuráveis foram um grande desafio para os matemáticos gregos, pois se tratavam de um fato contraintuitivo, já que os gregos não concebiam nenhum tratamento para o infinito. Os gregos determinavam áreas por comparação, e se existissem grandezas que não podem ser expressas na forma de fração, teríamos problemas sérios ao medi-las, pois medir é comparar com uma unidade tomada como padrão de medida. O problema foi contornado com a teoria das proporções entre quatro grandezas que apresentaremos, atribuída ao filósofo platônico Eudoxo. Essa teoria, em uma importante obra da matemática grega, intitulada Os Elementos da Geometria, escrita pelo geômetra Euclides de Alexandria em 300 a.C. Disse que as grandezas estão na mesma razão, a primeira para a segunda e a terceira para a quarta. Quando se quaisquer que múltiplos da primeira e da terceira e outros quaisquer que múltiplos da segunda e da quarta são tais que os primeiros equimúltiplos ultrapassam um a um os segundos ou são iguais a estes ou são menores que os últimos equimúltiplos considerados na ordem correspondente aos primeiros. A definição que eu acabei de ler é a definição 5 do quinto livro dos elementos de Euclides, e podemos entendê-la melhor quando expressa da seguinte forma. As grandezas A, B, C e D estão na mesma razão, observando primeiramente que, se multiplicarmos a primeira e a terceira por um número inteiro e da mesma forma multiplicarmos a segunda e a quarta por outro número inteiro, chamaremos M e N esses números. Podemos encontrar três possibilidades. Se m vezes A é maior que n vezes B, então m vezes C é maior que n vezes D. Ou se m vezes A é igual a n vezes B, então m vezes C é igual a n vezes D.
Ou m vezes a é menor que n vezes b. Então, m vezes c é menor que n vezes d. Na notação moderna, é expressa por a dividido por b é igual a c dividido por d. Ou a vezes d é igual a é igual a b vezes c. Para o vídeo não ficar muito longo, vou explicar apenas o caso 1 e note que para ocorrer o caso 2, as grandezas precisam ser comensuráveis. O caso 2 é o que conhecemos por teorema fundamental das proporções. Para entender a teoria das proporções de Eudoxo, considere 4 grandezas quaisquer, da mesma espécie. 4 áreas, por exemplo, de medidas de, 2 cm, de A igual a 2 cm ao quadrado, B igual a raiz de 5 cm ao quadrado, C igual a 2 terços centímetros ao quadrado e D igual a raiz de 5 sobre 3 centímetros ao quadrado. E os números inteiros m igual a 5 e n igual a 3. Então a fórmula fica assim: 5 vezes 2 é maior que 3 vezes raiz de 5. Então 5 vezes 2 terços é maior que 3 vezes raiz de 5 sobre 3. 10 é maior que 3 raiz de 5. Então 10 dividido por 3, 10 terços é maior que a raiz de 5. 10 é maior que 3 vezes 2,23606. Então 3,3333 é maior que 2,23606. 10 é maior que 6,70818. Então 3,3333 é maior que 2,23606. Comparando os termos. 10 menos 6,70818 é igual a 3,29182. 3,3333 menos 2,23606 é igual a 1,09727. Note que 1,09727 vezes 3 é igual a 3,29181. As desigualdades se expandiram na mesma proporção que as medidas iniciais, pois A é igual a 3 vezes D, onde m e n são inteiros, e dessa forma o tratamento matemático dos incomensuráveis foi contornado nos estudos das grandezas. Os cortes de Dedekind, ou teoria dos cortes, é a teoria que encaixa as grandezas incomensuráveis, atualmente chamada de números irracionais, na reta dos números reais, fato que possibilitou o desenvolvimento da moderna análise matemática a partir do século XIX. Essa também é a nossa equipe técnica. E junto com o restante dos alunos da nossa sala, a gente conseguiu concluir esse projeto e foi isso. Tchau!